Olá, povo, que Deus abençoe sua vida ricamente. Vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor? Estamos juntos? Então tá bom. Antes, não esquece, precisa deixar o like lá para me ajudar. Você vai ajudar a contribuir para que o nosso canal possa crescer. Também não esquece de deixar a sua inscrição se você ainda não é inscrito e compartilhe. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você tem como seus contatos. É importantíssimo para que o canal possa crescer, tá bom? Nós vamos aí a uma breve vinheta. Logo depois da vinheta a gente vai estar dando início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Aguarde só um pouquinho. Muito bem, obrigado por você ter aguardado até aqui. Se você estiver de posse aí da sua Bíblia, abra comigo. Livro de Mateus, capítulo 12, nós vamos ler do 43 ao 45. É uma passagem bem conhecida. Nós vamos aqui tratar de um assunto muito importante. É uma coisa que as pessoas às vezes não gostam muito de tratar, mas você vai compreender no decorrer da mensagem. Diz assim a palavra do Senhor: quando o espírito imundo sai do homem e anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra, por isso ele diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali. E o último estado deste homem torna-se pior do que o primeiro. E assim também acontecerá com esta geração perversa. Então vamos entender um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho sobre batalha espiritual. É uma coisa que às vezes as pessoas não gostam muito de falar, e algumas pessoas até nem acreditam muito nisso. Eu já conversei com muita gente sobre o assunto. Tem pessoas, principalmente as pessoas que não estão ligadas à nossa fé, que não estão ligadas à palavra de Deus, são pessoas comuns, como qualquer brasileiro, e que muitos deles não têm muita fé nessa questão. Às vezes quando a gente fala, em alguns momentos, de alguém que está vivendo um momento difícil, a gente fala assim: isso pode ser espiritual. E outra pessoa às vezes vê que a pessoa está vivendo naquela situação ruim, que nada, isso é safadeza, isso é sem vergonhice, o cara não quer saber de nada, por isso fica esse negócio, e aí fica os outros dando corda aí, dizendo que é espiritual, daí o cara acha que ele não tem culpa de nada. Vamos lá e vamos analisar tudo isso. Claro que quando se trata de questões espirituais, a gente sabe que é a ação de um espírito maligno na vida da pessoa. Todavia, não quer dizer com isso que a pessoa que está com aquela coisa possessiva sobre ele, que ela não tem culpa de nada. Ela tem sim. Eu entendo, pelo menos da minha forma de ver, eu entendo que aquela pessoa tem culpa sim. Por quê? Porque se algo está acontecendo com ela, se um demônio veio habitar dentro dela, é porque ela deu essa oportunidade. Ela deu essa brecha para ele. Então não adianta a gente querer dizer que a pessoa não tem culpa nenhuma, coitada, a pessoa foi vítima de demonismo. Não, ela tem culpa sim. Então, por isso que muitas vezes as pessoas aí fora, que não têm muito essa familiaridade com a palavra de Deus, com a questão de demoniologia e tudo mais, a pessoa muitas vezes ela fica achando que a pessoa que está sofrendo com aquilo é pura sem vergonhice, mas não é não. Como eu falei, há uma brecha deixada por aquela pessoa. E aquela pessoa, mesmo não sabendo direito como lidar com aquilo, não podemos isentá-la de culpa, porque afinal de contas ela deixou uma porta aberta. E aí a gente vai olhando, né? A gente vai caminhando, vai vendo pessoas, muitos exemplos que eu já vi na vida, de situações de pessoas que tiveram possessões demoníacas por diversas situações. Você quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo muito básico, que não quero que ninguém me entenda mal, mas por exemplo, cidadão que está numa festa mundana. Vamos lá,
Esses bailes mundanos que nem tem de carnaval. Estamos numa época agora que mesmo não tendo carnaval, as pessoas continuam se aglomerando, mas vamos lá, não é isso que eu quero falar. A pessoa está num lugar desse. Aí essa pessoa, ela está ali num lugar onde muitas vezes rola naquele lugar bebida, droga, prostituição. Se a gente for citar isso aí no reino espiritual, que tipo de entidade vai estar ali? Anjos do Senhor? Eu acho que não. As entidades que vão estar naquele lugar, rodeando aquelas pessoas, inflamando aquelas pessoas, com certeza serão demônios, não serão anjos. E se a pessoa está num lugar desse, muitas vezes ela acha que ela está ali apenas se divertindo, que nada, eu estou aqui curtindo a vida, eu trabalhei o mês inteiro, estou aproveitando agora uma festa que me convidaram e tudo mais. Meu, você pode ir para uma festa que não tenha tudo aquilo, vai para um lugar saudável, pega a sua família, vai curtir uma praia. Procura evitar a aglomeração de pessoas aonde você pode ver que há algum tipo de situação que não condiz muito com a tua realidade. Se afasta daquilo. Por que acontece uma coisa muito curiosa na vida do homem? É quando, por exemplo, eu já uso como exemplo a mim mesmo. Eu era um cara de uma popularidade enorme, sempre fui, até hoje, graças a Deus, eu mantenho meus amigos e tudo mais. Então eu sempre fui uma pessoa de uma grande popularidade no meio social onde eu vivia. Só que chegou um dia, Deus me tomou daquele lugar. Eu voltei aos caminhos do Senhor depois de muitos anos afastados. E o que acontece? Quando você volta aos caminhos do Senhor, ou quando você aceita Jesus na sua vida, a palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo passa a habitar em nós. Quando o Espírito Santo passa a habitar naquela pessoa, outro não vai morar ali. Demônios podem até rodear, porque a Bíblia diz que que ao nosso redor estão os anjos, e ao nosso redor estão os demônios, tentando nos tragar como leões. Satanás está ao nosso derredor como um leão tentando nos tragar, mas tem a proteção dos anjos. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em mim e habita em você. Então nós precisamos entender que conforme aquilo que nós deixarmos como uma porta de entrada e o demônio entrar, não podemos isentar a pessoa de culpa, como eu falei. Então nós vamos falar um pouquinho justamente sobre essa questão do espiritualismo, da espiritualidade da pessoa e um pouco de batalha espiritual sobre aquilo que, o que o inimigo pode fazer com a minha e com a sua vida se nós dermos brecha para ele. O título dessa mensagem é Livrando-nos do Mal. Tem uma lei na física onde diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Você que está aí do outro lado me assistindo, lembra dessa lei? Isso aí nós aprendemos no ginásio, quando a gente estudava ainda ciência, biologia, física e química. Era uma matéria só com todas essas disciplinas. Eram ciências. A matéria era ciência e ali tinha física, química, biologia. E eu me lembro que na física tem uma lei que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Eu estou aqui num lugar, porém se uma outra pessoa quiser ficar onde eu estou, eu tenho que sair. Eu não adianta essa pessoa, ela não vai sentar no meu colo e se materializar em mim, não existe isso. Então eu tenho que sair para que essa pessoa entre. Quando a gente trata do reino espiritual, apesar de que a gente sabe que o demônios é uma coisa espiritual, ele não é palpável, ele é um ser, vamos dizer assim, usando uma linguagem da nossa geração, uma linguagem da tecnologia da informação, ele é um ser virtual. Então ele tem uma ação, ele age, mas ele na realidade ele é um ser virtual, ele é um espírito. Mas, e se falando de espiritual, para que ele entre em você, você tem que estar vazio. Se você estiver dentro de você, ocupado pelo Espírito Santo de Deus, os demônios ele pode andar ao teu derredor, tentando te tentar, te jogando provações, mas ele não vai entrar para habitar em você, porque ela já está ocupado por alguém.
Então é isso que nós precisamos fazer, nós precisamos ter o nosso corpo ocupado com o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar habitando na minha vida e na sua vida, porque o Espírito Santo é Deus, e Deus ele é onipresente, ele pode estar em todos os lugares, no tempo que ele quiser. Então assim como ele habita em mim através do seu Espírito, que é o Espírito Santo, ele também habita em você, ele habita no teu irmão, ele habita no teu pai, ele habita em todos que um dia se dobraram diante de Jesus, aceitando-o como Senhor e Salvador. Então, é muito importante a gente entender isso, que no mundo espiritual esta lei também é válida, pois este texto que lemos nos dá esse entendimento. Aí quando nós lemos aqui, nós vemos, por exemplo, que o Espírito, quando ele sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra, ou seja, ele sai do homem e fica procurando lugar para repousar, não encontra. Aí ele tem a ideia de voltar para o lugar de onde ele havia saído. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada. O que dá a impressão nesta leitura? Que quando aquele demônio saiu, a casa ficou sem nada dentro, ficou limpa. Aí eu e você vamos colocar numa condição aqui, como se fosse com nós que tivesse acontecido isso. Vamos supor que aconteceu comigo. Eu tinha um espírito maligno sobre a minha vida, que me incomodava, me atormentava, e lá num determinado dia, esse demônio por algum motivo ele saiu, porque alguém, naturalmente alguém enviado por Deus, tirou aquele demônio da minha vida, expulsou ele dali, falou: aqui você não tem mais poder. Assim como acontece, a gente muitas vezes, eu quero falar aqui, eu não quero de forma nenhuma denegrir a imagem de ninguém, a fé de ninguém, mas eu aprendi no decorrer da minha caminhada, no que diz respeito à batalha espiritual, à demoniologia. Por exemplo, aconteceu, eu tenho pessoas que eu conheço que fez isso. Uma pessoa na casa começou a ser atormentada por demônio. Aquela pessoa que era a responsável daquela outra pessoa que estava tendo um problema de demônio, começou a levar aquela pessoa em vários lugares. Levou em vários lugares, eu não vou citar nomes, não vou citar a religião, mas você que está me ouvindo deve entender o que eu estou falando. Levou-a em diversas casas, aonde aquele demônio deveria ter sido expulso. E no começo, aparentemente a coisa ficou bem. Por quê? Porque a pessoa acalmou. Aquilo que acontecia já não estava acontecendo mais. Então, o que acontece? Depois de um tempo, aquilo ali ficou pior. Começou a voltar e voltando pior. Que nós vamos falar mais para frente o motivo disso acontecer. Aí aquela pessoa recorria a outra casa, e recorria a outra, e recorria a outra, e foi recorrendo a pessoas e pessoas que indicavam lugares para onde ela podia levar aquela outra pessoa da família para tentar resolver esse problema. Então eu quero dizer para nós que estamos aqui, que o que aconteceu ali no início, quando aquela pessoa foi levada diante de alguém, e alguém fez algum tipo de, criou ali uma situação, um trabalho, não sei como a gente pode dizer, para remover aquele espírito ruim da vida daquela pessoa, na realidade, ela não removeu, ela fez uma domesticação, porque dentro do reino espiritual, mesmo no reino dos demônios, existe uma hierarquia, e às vezes um demônio com uma hierarquia superior, tira aquele demônio dali por um tempo, e aquela pessoa fica temporariamente livre. Eu já escutei falar de pessoas que eram do espiritismo, do baixo espiritismo, que essa pessoa saiu daquele lugar, e quando tinha situações em que o inimigo, no caso os demônios que fazia parte da vida dela no passado, muitos se materializaram na frente dela, dizendo: olha, se você não voltar para onde você estava, você vai morrer. E aquela pessoa ficou desesperada, até que alguém falou para ela: olha, procura uma igreja, conversa com o pastor e ele vai te explicar como você tem que fazer. Quando essa pessoa procurou uma igreja evangélica, procurou por um pastor que tinha conhecimento nessa área,
Nosso ministério tem um pastor muito bom nessa área, não é o meu caso, eu só falo algumas coisas assim dentro de uma superficialidade. Agora ele não, ele tem um profundo conhecimento. E leva na frente de uma pessoa dessa, de um pastor, de um presbítero, de alguém que tem conhecimento nessa área. Aí a pessoa deu as explicações que tinha que dar, explicou e disse para aquela pessoa: olha, agora você tem que ocupar esse espaço com Jesus, porque senão o que vai acontecer? Daqui a um tempo, aquilo tudo volta. Esta pessoa que eu falei inicialmente, que levou uma pessoa da sua casa em vários lugares, o único lugar que ela não levou foi justamente numa igreja evangélica. Até que por último ela levou num lugar que a pessoa deu um veredito para ela, como quem diz: olha, você vai ter que conviver com isso. Infelizmente, a sua filha tem uma espiritualidade muito forte e ela teria que ter sido preparada e não foi, e assim por diante. E quando você leva num lugar onde as pessoas tratam com isso, ela pode fazer uma domesticação daquele demônio, mais nada. E dali para frente, a coisa mais para frente, a coisa acaba continuando a ser como era e normalmente até pior. Então o que nós vamos aprender com essa passagem que nós lemos aqui? Primeiramente, mesmo que muitos nem acreditem, o homem, devido à sua forma de vida, pode sim ser habitação de demônios. Muitas vezes as pessoas lá fora não acreditam nisso, mas no livro de Marcos, capítulo 5, do 1 ao 20, fala do gadareno, que tinha uma legião de demônios dentro dele e que foi liberto por Jesus. Jesus chegou na região de Gadara, e aquele endemoniado, quando viu Jesus entrar ali, veio e falou: que queres tu de nós, Jesus, filho de Davi? Olha que o demônio reconhece Jesus. Viesses nos atormentar antes do tempo? Falou para ele. E aí pede para que eles sejam lançados numa manada de porcos. Jesus autoriza, eles entram naquela manada de porcos. Os porcos se precipitam num desfiladeiro e morrem, e aquele homem fica livre dos demônios. Jesus o livrou dos demônios. Então a gente seguindo em frente aqui, todo homem que é livre destas entidades precisam ocupar o seu lugar, caso contrário eles podem voltar, porque na realidade aquele demônio pode dar uma liberdade por um tempo para aquela pessoa, tipo assim, ele foi de alguma forma, ele foi expulso, a pessoa vai, procura uma pessoa da área cristã, uma pessoa que conhece dessa área, explica a situação e aquela pessoa identifica que aquela pessoa está com o demônio. Ele vai orar, vai jejuar, vai se consagrar ao Senhor e vai colocar aquele demônio para correr. Só que se aquela pessoa, a partir dali, ela achar que está tudo bem e ela não cuidar para que aquele demônio nunca mais volte, corre o risco dele voltar. Aí é onde nós lemos aqui, que um espírito maligno, quando deixa uma vida, ele sai procurando lugar de repouso e não encontra. Como ele não encontra lugar de repouso, ele fala: vou voltar na minha antiga casa. E quando ele chega naquela casa e encontra a casa vazia, primeiramente, a pessoa que foi livre daquele demônio não colocou o Espírito Santo para habitar na vida dela. Aí encontra aquela casa varrida, ou seja, toda a sujeira que aquele demônio havia trazido foi limpa e ornamentada, a casa ainda foi enfeitada, a pessoa está feliz, está dizendo: olha, estou livre de tudo aquilo que eu estava vivendo. Aquele demônio, quando vê aquilo, ele vai identificar que aquela casa está livre para ele entrar novamente. E aí ainda fica pior, por quê? Porque ele, além de entrar, ainda convida outros pior do que ele. Aí, conclusão, o estado daquela pessoa que era ruim antes, quando aquele demônio habitava, passa a habitar ele e mais 7 piores do que ele. Como é que fica o estado daquela pessoa? Como aquela pessoa vai ficar? Então, não adianta nós ficarmos arrumando desculpas. Ah não, isso é bobagem, esse negócio de demônio, isso é coisa desses crentes fanáticos, não tem nada disso não. Mas pensa, quantas pessoas não conseguem vencer na vida? Porque o demônio, na realidade, por tudo aquilo que eu já li, eu não sou uma pessoa especialista nesse caso, mas por tudo que eu já li sobre o assunto, tem demônios que ele não faz escarcéu, ele não faz bagunça. Tem demônio, por exemplo, que a pessoa, ela não a pessoa não é dada, por exemplo, à bebida. Muitas vezes se associa muito o demônio à bebida. O cara vem bêbado, travadão, os demônios dentro dele fazendo aquela festa.
Mas tem demônios, por exemplo, que ele não vai em cima da pessoa, porque a pessoa é do tipo que gosta de beber. São demônios, por exemplo, que pega aquela pessoa, que a pessoa é dedicada a outro tipo de coisa, a pessoa é chegada à prostituição. E aí tem um demônio chamado pombagira. A pessoa é dedicada, por exemplo, a furto, ou vamos dizer assim, a corrupção. Tem um demônio que age nessa área, que vai fazer com que a pessoa nunca largue aquilo. A pessoa que quer voltar da prostituição, tem demônio. Demônio, homossexualismo é um demônio. Como eu aprendi com o Paulinho de Jesus, o pastor Paulinho de Jesus, que é um ex-homossexual, ele prega, ele ensina no seu testemunho que o homossexualismo, ele é um demônio manifesto 24 horas por dia. Não é um demônio que entra e sai da pessoa em momentos alguns durante o dia. Porque quando, por exemplo, você pega uma pessoa que tem o demônio ali, que é o demônio da bebida, aquele demônio só vai se manifestar quando a pessoa está embriagada. Ou se manifesta nela de uma forma tranquila, induzindo ela a procurar a bebida. Aí a pessoa vai, se embriaga, aí ele se manifesta. É mais ou menos isso que acontece. É como eu falei, eu não sou especialista nessa área. A minha área é uma área totalmente diferente, mas é um pouco de conhecimento que eu adquiri pelo meio do caminho. E a gente sabe que funciona assim. Eu já tive situações dentro da igreja, que nós temos que levar uma pessoa para uma sala, e nós descobrimos, depois, que o demônio que estava naquela pessoa era um demônio ligado ao fanatismo do esporte. Ele tinha uma camisa de um time de futebol, não vou citar nomes de times aqui, para ninguém se sentir constrangido, é um time muito popular, que aquela pessoa, ele ficava doente se ele não estivesse usando aquela camisa. Ele era um demônio tão grande do fanatismo sobre a vida daquele rapaz, que uma vez dentro lá da sala de oração, quando ele passou ruim, nós levamos ele, tiramos aquela jaqueta que ele estava usando, que era justamente a jaqueta desse time de futebol que ele idolatrava. Essa jaqueta, ela nem lavava, ela estava fedendo. Ela estava fedendo de falta de asseio, falta de lavar aquela camiseta. Nós colocamos a camiseta dele, uma jaqueta do lado. Quando, depois de nós orarmos, aquele demônio se afastar dele, quando ele olhou, ele olhou com aquele olhar de desespero, procurando, que ele viu que ele estava sem a jaqueta. Cadê minha jaqueta? Cadê minha jaqueta? Quando ele viu a jaqueta no canto, ele foi, ele abraçou nela, ele pegou ela, como, sabe como você pega uma criança no colo, um bebê? Eu falei, meu Deus. Aí na época o nosso pastor, Deus revelou para ele, é um demônio manifesto na vida dele, por causa da idolatria do time de futebol que ele torce. Porque o demônio, ele usa a pessoa da maneira que ele sente firmeza, que ele pode usar. Ele sente fraqueza em você, em mim, de alguma coisa, ele vai. O demônio da prostituição, o demônio que induz a pessoa como é que se diz? Filmes pornográficos, são tudo demônios que estão ali rodeando a pessoa, e ela percebendo a fraqueza em mim, em você, ela vem em cima. Queridos, e isso é uma coisa muito séria, que nós precisamos tomar um cuidado especial. Seguimos em frente aqui. Então, todo homem que é livre dessa entidade, dessas entidades, precisam ocupar o seu lugar, pois caso contrário eles vão voltar. Voltando, parecem ainda mais fortes, todavia é devido aos que traz junto com ele. Por quê? Porque nós lemos aqui que ele diz assim: então vai e leva consigo outros 7 piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Então o que acontece? Quando o demônio vê que a casa está ornamentada, vazia, perfumada, e não tem ninguém morando nela, ele volta e acaba trazendo outros piores. Por isso a pessoa acaba se tornando um estado pior depois dali. Por exemplo, no livro de 2 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler, a partir do verso 19 até o 22, diz assim: prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo,
mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles acontece o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao despojadouro de lama. Então a gente vê aqui na palavra do Senhor que o apóstolo Pedro fala que a pessoa que conhece a salvação através de Jesus, ou seja, ela tinha demônios sobre a sua vida, porque de uma forma geral, todo aquele que não está com o Espírito Santo sobre a sua vida, outra coisa deve estar atuando. Então, me perdoem aqueles que não são cristãos, que nunca se dobraram diante do Senhor, que eu não estou aqui dizendo que você está endemoniado, mas você, de certa forma, você está sob a ação de algum demônio que possa usar a sua vida em algum momento. E se a pessoa for consciente, se conscientizar disso e analisar, ela vai ver que em muitos momentos da vida dela, ela fez coisas que ela vai dizer: nossa, mas eu nunca teria feito isso em sã consciência. Ou seja, são momentos que nós somos induzidos a fazer coisas que somente porque nós não temos o Espírito Santo, mas demônios estão atuando à nossa volta, podem estar trazendo isso. Então é muito importante que a gente entenda, é uma parte realmente meio pesada, quando fala aqui justamente sobre a porca voltar ao despojadouro de lama e o cão voltar ao próprio vômito. É forte isso aí, mas é o que acontece na vida das pessoas que não entendem que elas precisam de Jesus, que elas precisam ser a habitação do Espírito Santo. Nós vemos como tudo acontece quando alguém, antes dominado por demônios, se livra, mas não quer Jesus na sua continuidade. E aí nós vemos aquilo que o apóstolo Pedro fala. Primeiramente, ele diz assim, que aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Todo aquele que é vencido por algum mal, ele acaba se tornando escravo daquele mal. Diferente, por exemplo, do gadareno, que ao final da sua libertação, ele queria ir com Jesus, mas ele o enviou de volta à sua casa e à sua família. No final da passagem do gadareno, lá no livro de Marcos, você vai ver que quando Jesus subiu no barco para ir embora, o gadareno também foi. Ou seja, o gadareno queria Jesus na vida dele, ali, como pessoa, mas não precisava. Bastava a partir dali, já que ele resolveu fazer aquele pacto com o Senhor, o Espírito Santo a partir dali haveria de conduzi-lo. Tá? Basta o fato dele já ter Jesus no coração, que a partir dali a história mudava. Claro que depois, mais tarde, o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar. E hoje, quando eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo vem habitar em nós. Aí é onde começa a ter uma mudança na minha e na sua vida. Por quê? Porque coisas que você fazia, você começa a não ter mais prazer em fazer. Pessoas que faziam parte do seu dia a dia, passam a não ter mais prazer em você por perto. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita em você começa a criar em você uma transformação. Então pensa nisso aí. Vamos olhar isso aí com mais carinho. Torna-se escravo dos seus opositores. Tudo o que nos vence nos escraviza. Vícios, prostituição, corrupção, vaidade, orgulho, tudo aquilo do qual nos permitimos ser vencidos por Ele, Ele se torna nosso Senhor. Por isso nós precisamos entender que temos que ter Jesus na nossa vida. Vencido demonstra a sua vergonha devido à recusa de andar com Cristo. Quando nós somos vencidos, nós nos envergonhamos diante das pessoas por causa das coisas que fazemos, porque também nós não queremos seguir Jesus, nós queremos seguir a nossa própria vontade, a nossa maneira de viver, e a nossa maneira de viver não é a ideal é a maneira de Jesus. E nono, para a gente encerrar, o ditado é forte, mas a pura realidade. Quem já viu alguém na situação dessa que eu citei, do cão voltar ao próprio vômito e a porca lavada ao despojadouro de lama?
Queridos, é muito ruim ver pessoas assim. Quando nós olhamos e vemos pessoas desse jeito, com certeza são pessoas que em algum momento estiveram vivendo de forma diferente, uma forma melhor, e de repente aquela pessoa acabou caindo nas garras de Satanás. Outras vezes são pessoas que já foram libertas das trevas, mas preferiram voltar para lá. Abriram um precedente que os conduziu de volta às trevas. E aí o seu tempo, o seu estado realmente fica pior. Então eu tenho aqui para nós hoje como uma mensagem: cuidado com o que você está vivendo. Busque viver para Deus. Busque viver para o Senhor. Saia da vida que você está vivendo, porque é a melhor coisa que você tem a fazer. Eu não quero aqui dizer que muitas pessoas vão dizer assim: mas eu sou um cara que trabalho, eu sou um cara que cuido da minha família, eu não vou em igreja, não preciso ir e a minha vida está tão boa. Será que está mesmo? Se você analisar bem, você vai ver que tem alguns pontos que precisam ser melhorados. E o pior de tudo é a salvação. Porque um dia nós haveremos de prestar conta ao Senhor daquilo que nós fomos, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós vivemos. E se não tiver a confissão e o arrependimento dos pecados e a rendição diante daquele que é o Rei dos Reis, com certeza a nossa história não será melhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por você estar aqui comigo até agora. Feche seus olhos, quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e agradecer por este período da tua palavra, por este tempo tão precioso. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada vida que está assistindo esta mensagem. Eu oro, Senhor, e clamo a Ti pelo Teu Santo Espírito, que vá até estas pessoas, que as convença do pecado, da justiça e do juízo, que elas se tornem, Senhor, filhos amados em Tua presença, e que em nome de Jesus elas sejam libertas das trevas. Liberta, Senhor, de todo mal. Liberta, Senhor, de toda ganância, de toda coisa contrária a Ti, e que a paz do Senhor reine sobre cada um de nós. Te louvo neste dia, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Obrigado por você ter me aguentado até aqui. Que eu peço a você que esta palavra possa encontrar guarida no teu coração. Um forte abraço, grande beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.